Oi, pessoal, vocês já assistiram aquele filme que se chama O Retorno de Júpiter com a Mila Kunis? Esse é um filme perfeito para quem tá aí nesse processo de autoconhecimento, despertar e etc, né? A Mila Kunis, assim, para fazer um resumo, né? Ela tá vivendo a vida dela normal, ela trabalha como faxineira e etc. E aí um dia ela descobre, do nada, ela tem uma experiência assim completamente aleatória de despertar, como acontece com algumas pessoas, tipo, ela viu uns seres e não sei o que, e aí ela descobriu que a vida inteira dela daqui da Terra era uma completa ilusão. E que a vida dela de verdade era num outro lugar, de uma outra forma, etc. Que é uma metáfora para aquilo que a gente vive aqui. E a conclusão que a gente chega no final desse filme é fantástica. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Caso você ainda não me conheça, eu sou a Natália Saavedra. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Eu tenho mais de 10 anos de experiência reprogramando mentes e trabalhando com terapias holísticas. Então vamos embora. Esse vídeo, né, esse filme, ele é fantástico porque ele traz para você exatamente aquilo que acontece. Nós somos um ser multidimensional, nós existimos em várias realidades ao mesmo tempo, né? Nós somos uma grande consciência, que era o que eu estava querendo dizer, né? E o fato de nós estarmos lá nesse local em que a gente já ascendeu, que a gente já é conectado, já é um com a nossa centelha divina, independe, né? É indiferente do fato de você ainda estar aqui nessa realidade no planeta Terra, você ainda está vivendo nessa faixa, nessa frequência, você entende? E aí, nesse exemplo do filme, o que acontece é fantástico, porque ela descobre que ela é uma princesa, rainha, não sei o que, não, super rica, rainha da porra toda, entendeu? Ela descobre isso, mas ainda assim ela volta pro planeta Terra e tem que continuar trabalhando de faxineira. Ou seja, você ilumina, você acende, você descobre que você é multiconsciente, que você tá numa matrix, que a realidade é uma ilusão e não sei o quê. E você ainda tem que lavar seu banheiro, chuchu. Essa é a parte mais divertida sobre o despertar da consciência, sobre autoconhecimento, sobre o processo da gente se autodescobrir, né? A gente passa muitas vezes, talvez isso aconteça com você também, né? Que é a gente vai lá para os nossos 20 anos descobrindo o mundo, descobrindo profissão, decidindo o que vai fazer, vivendo carreira, trabalhando um monte lá nos nossos 30 e poucos anos, etc. A gente chega lá pelos 40 e a gente começa a se questionar, tá, mas para que serve tudo isso? O que é isso? E a gente começa a ter esse despertar espiritual, talvez para algumas pessoas aconteça antes, talvez para outras pessoas aconteça depois. A nossa busca por autoconhecimento começa por volta dos 40 anos, ou talvez um pouco antes, depende, né, de cada um. E o que acontece é que a gente descobre que tudo isso daqui é uma ilusão e ao mesmo tempo a gente tem que continuar vivendo aqui dentro, tem que continuar vivendo dentro do teatro, tem que continuar respeitando as regras, né? E existe uma ilusão muito grande, né, de que a gente vai, nossa, eu vou despertar e aí eu jamais vou ter que limpar as coisas, vou ter que fazer as coisas. Não. A parte de você ter que viver no cotidiano, você ter que estar aqui, faz parte do processo, sabe? Ontem eu estava assistindo um rapaz que estava conversando sobre o trauma complexo, né? Do quanto o trauma fica, as informações ficam no nosso corpo e a gente acaba somatizando. O professor Hélio Couto, ele fala sobre isso, que muitas vezes quando a gente não trabalha as questões e a gente concreta lá no subconsciente, a gente acaba somatizando no corpo, né? Acaba criando doença que nada mais é do que uma resposta a algo que esteja acontecendo no interno, que é uma correspondência, né? Lei da correspondência, lei hermética, com algo que está no nosso interno, né? Ou seja, a gente tá aqui nesse planeta Terra para a gente lidar com todas as questões da matéria, do 3D, limpeza, transformação, no prático, no material, no físico. Não é uma transformação de ficar no alto do Himalaia meditando e emanando amor, chuchu. Tem uma frase que até a Carla falou aqui nos comentários que eu acho genial. Jesus te ama porque não convive com você, amor. Pra ficar em cima do Himalaia, pra ficar lá gratilux e emanando amor e não sei o quê, qualquer um faz. Ou enfim, tem um treino, etc. Mas
As pessoas vivem bem quando estão isoladas. O problema é quando você tem que vir para cá e você começa a ver os fractais, né, os reflexos de você no externo, e aí você começa a ter que lidar com você mesmo no dia a dia, lidar que o banheiro sujo ali é só um reflexo das suas questões internas, do seu chakra sacral, que você tá ali para resolver, chakra sacral, chakra básico, você tá ali para limpar, resolver, transformar, para você poder ascender para os outros chakras, ir atrás das coisas que você deseja. Enfim, é só uma metáfora. E esse rapaz, ele tava falando nesse vídeo sobre o quanto a gente tem todas essas memórias no nosso corpo, né, no nosso corpo físico, que muitas vezes também são manifestadas na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nas pessoas com quem a gente convive. E até que ponto a gente tem que ficar o tempo inteiro trabalhando nessas limpezas, porque aí acaba virando sabe o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que a pessoa fica buscando o tempo inteiro tá limpando, buscando o tempo inteiro tá atrás de pequenas coisinhas para arrumar, que jamais está naquele momento de estou bem, ok, tá tudo certo. Então, acaba virando um toque, só que pra questão de limpeza, de estar o tempo inteiro buscando o que tem que limpar, o que tem que transformar, começa a virar uma pessoa que está o tempo inteiro fazendo processo. Em algum momento, o fato de você estar o tempo inteiro nesse processo, acaba sendo excessivo e acaba criando mais problemas, porque mostra que você tem uma autoimagem distorcida. Você não está conseguindo se aceitar como você é, você está tendo dificuldade para se enxergar como você verdadeiramente é, que é um ser multidimensional, como a menina do filme, né? Que está lá num outro lugar, que você sabe que você é inteiro, que mesmo que você tenha essa parte sua que já está acendida, já está, né, num outro patamar, você também tem essa parte aqui, no aqui e agora, que precisa viver, que precisa trabalhar, que precisa estar na matéria, né? A gente pode fazer isso de uma maneira muito simples. A gente trabalha profundamente na gente, a gente trabalha às vezes 3 anos a fundo, fazendo processo, etc, todo dia, só que em algum momento a gente solta isso também, né? A gente deixa de ficar o tempo inteiro buscando. As pessoas que se definem como buscadoras passam a vida buscando, ao invés de estarem vivendo. É vida, não é busca. Busca é uma coisa que você faz para encontrar algo, ou alguém, ou alguma coisa, ou uma transformação. Você vai até aquele ponto, né? Vai atrás do arco-íris, né? Vai atrás do pote de ouro no final do arco-íris, e depois você faz alguma coisa com esse pote de ouro. Você não fica o tempo inteiro buscando outros potes de ouro. Você faz o melhor com aquilo que você tem. Você encontra isso, você se transforma e você segue adiante. Porque afinal de contas, mesmo que você saiba que você é multidimensional, você ainda vai ter que lavar seu banheiro. Então, use esse pote de ouro para lavar esse banheiro com um sorriso no rosto, sabe? Pra estar de boas, pra estar tranquilo, pra se transformar em paz, sabe? E eu tenho percebido, né, eu tô ainda nesse processo também, né, de autotransformação. Eu busco de tempos em tempos, eu faço vários processos, vou a fundo o máximo que eu posso, porque como a gente já sabe, né, quem é discípulo do professor Hélio Couto, a gente já sabe. O soltar você faz 100% daquilo que está ao seu alcance e depois você solta, porque você sabe que vem. Se você plantar uma semente na terra, ela nasce. Se você regar direitinho, se você colocar o substrato, você não fica o tempo inteiro indo lá atrás, cavocando na terra, abrindo para saber se a tal da semente vai vir. Não, você planta, você coloca o adubo, você rega direitinho e você solta. Você deixa a semente vir para fora, até se transformar numa árvore linda, maravilhosa, cheia de maçãs lindas, vermelhas, lindas, maravilhosas. Enfim, você faz a sua parte do processo. Eu, de tempos em tempos, essa é a minha experiência, né? Eu faço esses processos de ir bem a fundo, de fazer uma grande limpeza e tudo, me entrego a fundo, coloco toda a minha energia nisso e depois eu solto.
E aí eu começo a ver os resultados que começam a aparecer de uma forma ou de outra, né? Começam a se transformar, vir para fora. E eu tô vivenciando, e convidei vocês, né, para participar do Detox de Crenças Limitantes. A gente tá com um grupo bem legal, bem bacana. E eu tenho percebido o quanto essas limpezas estão indo em camadas bem profundas. Eu tenho feito exercícios também, acabou chegando para mim, né, em sintonia, porque como eu falei para vocês, né, o externo, ele só reflete o nosso interno, ou seja, a gente vai pegando cada pequena coisa que vai aparecendo, a gente vai usando isso como ferramentas de propulsão, né? E eu fui enxergando vários exercícios de yoga somática, né? Que são exercícios para a gente ir liberando do nosso corpo todas as memórias que estão ali guardadas, né? E eu comecei a fazer isso e comecei também, né? Trabalhando nas crenças sobre pai, sobre mãe, etc. Que é o que a gente está trabalhando. E olha como é interessante, né? Eu falo para vocês, a consciência muda a forma e não o contrário. Então, na primeira semana que a gente limpou crenças sobre pai, eu escutei o áudio, eu estava na beira da praia, escutei o áudio de limpeza de crenças sobre masculino. Eu tinha ido me deitar, eu só tinha visto uma mãe com criança, assim, num canto e tal. Terminei de ouvir a limpeza, o detox, abro os olhos, olho ao redor e ali está somente pais com crianças brincando na água. Pais, homens, né? Segurando a criança ali, brincando com a criança e tudo, cuidando da criança, protegendo a criança. Eu disse, nossa, instantâneo. Aí, né? Mudei aqui, externo refletindo. Beleza. Só coincidência, né? Pensei eu. Falei até no Instagram, eu tava bem emocionada no momento em que eu fiz esse vídeo, né? Eu disse assim, eu não vou perder esse momento, vou gravar. Passou uma semana, fizemos uma limpeza de crença sobre feminino. E dentro dessas limpezas, tanto do masculino quanto do feminino, nós também limpamos crenças sobre casamento. Olha que incrível. Dia seguinte, tô andando de carro, né? Nós estamos lá na praia, a gente andando de carro, olha ao redor. Todos os outdoors naquela manhã foram trocados por outdoors convidando para salão do casamento, casamento feliz, casamento não sei o que, noivas não sei o que lá. Todos os lugares só se via questões de casamento. Eu disse, olha aí, consciência muda a forma e não o contrário, mudança imediata. Mudei aqui, exterior começou a se refletir. E às vezes a gente começa a ter essas mudanças e a gente não percebe porque é muito sutil. Se você tá atento, você começa a perceber, porque você sabe que você tá aqui na matéria. Você sabe que você vai ter que ainda assim limpar banheiro, você ainda vai ter que fazer todas as coisas que a gente tem que fazer aqui no dia a dia. A gente tá aqui, vamos viver aqui, né? A gente não tá lá no alto do Himalaia ou no lugar onde a gente é o nosso eu superior, iluminado, maravilhoso, não sei o quê. A gente tá aqui no dia a dia no arroz com feijão, entendeu? Então, vamos transformar essa experiência para que seja o melhor possível, sabe? E nesse processo de detox, todas essas mudanças começaram a acontecer automaticamente no que eu tava vendo ao meu redor. E o mais engraçado é porque, assim, você entra nesse processo, você não sabe o que vai acontecer, entendeu? E aí fui fazendo a yoga somática, fui fazendo essas limpezas de crença e tudo, fui colocando as crenças fortalecedoras, né? Fazendo EFT também para liberar, né? Aquela coisa assim, né? Vamos ir chorando um pouquinho, botando para fora, limpando tudo, porque tá tudo dentro da limpeza do banheiro, lembra? Então, nesse processo, olha que surpresa incrível. Eu começo a me medir e começo a me pesar, eu emagreci. E não era nem uma dos objetivos que eu tinha colocado lá no início do processo, entende? Quando você começa, para você transformar o seu corpo físico, esse é o último estágio que acontece. Porque você tem que passar por uma grande transformação na sua mente para o seu corpo começar a responder. E aí vamos lá, vamos atrás, né, gente? Porque eu sei que vocês que estão aqui, vocês gostam de conteúdo que transforma, vocês gostam de ir a fundo como eu gosto, né? Eu gosto de saber o porquê. Tudo que eu vou fazer na minha vida tem que ter um porquê. Ah, eu fui no banheiro, baixei porque precisava fazer não sei o quê, porque tem a razão tal. Tomei água desse jeito, dessa forma. Se você me perguntar, eu vou saber explicar o porquê que eu tomei água desse jeito e não daquele jeito. Se você me perguntar
Por que que a minha luz está acesa no horário X e não no horário Y, eu sei explicar para você. Para mim, tudo tem um porquê. É assim que eu funciono. Se não tem um porquê, eu não faço, sabe? É uma questão da minha própria personalidade, do meu desenho humano, né? A gente que tem o meu tipo de personalidade, we can't be bothered, né? A gente não pode ser... A gente tá pouco ligando com as coisas que saem fora daquilo que a gente acredita. E eu acredito que para tudo que a gente faz, a gente tem que ter um porquê. E isso me faz ter valores mais fortes, né? Então, o que que é a gordura, né? Para você que, como eu, gosta de saber das coisas a fundo. Gordura, talvez você já conheça, talvez não, é uma forma de proteção. Existem outras questões também. Gordura pode ser também uma forma de você se tornar grande, para você estar em um determinado local, principalmente gordura aqui nos braços, né? Que é talvez a gordurinha mais difícil de ser liberada. O que é fácil, o que é difícil, gente? É aqui, ó, sabe? Da mesma forma como eu mudo aqui, eu começo a ver anúncio de casamento por tudo que é lugar, mesma coisa. Então, o que é questões de braço aqui, né? Trabalho, tô frustrada com o meu trabalho, tô frustrada com o meu ambiente, o que eu tô fazendo e tudo mais. Aqui começa a criar gordura, né? O que é a gordura no abdômen? Estou empurrando a vida com a barriga, não tô tomando as decisões que eu gostaria de tomar, tô querendo me proteger, tô levando muito choque do externo, né? Que é o que acontece muitas vezes, as pessoas que... Vou voltar, né? Para quem me segue aqui, talvez já até esteja entendendo o que eu tô querendo dizer, mas vamos lá. Quando você é criança, você está num ambiente, você cresce num ambiente em que tem muita briga, muito grito, muito estresse, muita... o seu pai e a sua mãe vão no supermercado com você e dizem, na volta a gente pega, e essa volta nunca chega. Essa coisa assim, essas pequenas traições, esses pequenos estresses, né, que a criança sente que não pode confiar nos pais, que os pais não são confiáveis, não são aquela fortaleza. O que acontece com a criança? Ela fica em trauma complexo, né? Isso é uma coisa, é um condicionamento. Já falei para vocês algumas vezes, procurem em inglês, complex trauma. É maravilhoso, tem muita informação. Então, a criança que cresce nesse ambiente, o que ela busca? Segurança, o tempo inteiro. É a busca que a pessoa faz, consciente ou inconscientemente. Portanto, qualquer surpresa que aconteça, imagina, a pessoa já está estressada, a pessoa já está assim o tempo todo, porque a pessoa cresceu num ambiente assim, tá? Tô mexendo a mão para vocês poderem ver. A pessoa cresce nesse ambiente, a pessoa já está assim, mesmo que às vezes até um pouquinho menos, porque tá descansando, tá conseguindo se trabalhar, mas ainda assim, tá estressado. Qualquer coisinha, grita, né? Qualquer coisinha, congela. Qualquer coisinha, fica 3 dias dormindo, porque não consegue lidar com o que tá acontecendo, né? Então, isso é estresse, isso é trauma complexo, complex trauma, gente. Então, o que a pessoa faz? A pessoa aconteceu uma pequena surpresa, o que uma pessoa que já tá assim faz? A pessoa entra, tem um treco, tem uma reação muito maior do que deveria, entre aspas, ter para aquilo que está acontecendo. Então, a pessoa que cresceu num ambiente de violência, num ambiente de dificuldade, num ambiente onde não podia confiar nos pais, num ambiente onde não tinha paz, e isso é subjetivo para cada pessoa, o que essa pessoa vai ter? Essa pessoa vai, se tem surpresas, muito provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade para lidar, né? Vai entrar em fuga, paralisação ou ataque, né? Vai ter essas reações. Portanto, se você começa a limpar do seu corpo tudo isso, você também consegue liberar esse estresse. Só que como vocês estão vendo, uma pessoa que está nesse modus operandi, o que essa pessoa também quer? Proteção. Por isso que o cortisol sobe. O que se fala tanto ultimamente, especialmente para as mulheres por volta de 40 anos que começam a entrar em pré-menopausa? O que acontece? Começa a ter a barriguinha, a dificuldade de emagrecer. Por quê? Porque o cortisol começa a subir, a progesterona começa a descer. Por que isso acontece? Porque a mulher está há tanto tempo nesse estresse. Porque é um processo natural. Será? Será que precisa ser assim? Será que precisa ser sofrido? Será que a gente consegue fazer de outra forma? Será que é possível ter uma pré-menopausa ou uma menopausa mais tranquila? Consegue perceber que talvez seja só uma consequência de passar a vida inteira
com esse cortisol elevado, uma hora seu corpo ele não aguenta, ele dá shutdown. Ele vai pedir para você parar de ter estresse. Entende? E aí é por isso que vem a gordurinha. Olha a gordurinha maravilhosa. Tá fazendo sentido tudo isso que eu estou trazendo para você? O nosso corpo ele funciona em homeostase, gente. Homeostase. Pesquise sobre a homeostase do corpo. Se você se alimentar de coisas que são mais alcalinas, seu corpo fica mais alcalino. O que é mais alcalino? Tem mais oxigênio. Célula de câncer, pesquise sobre isso. Célula de câncer é anaeróbica, ou seja, não precisa de oxigênio. Em ambientes onde tem muito oxigênio, o que essa célula faz? Célula cancerígena faz? Passa, dá uma arrasta para cima. Pois é, tô falando muita informação. Quem tá acordado, tá prestando atenção? Olha aí quanta coisa que tá envolvido em estar mais alcalino, em estar mais ácido, em estar mais tranquilo, em estar com cortisol. Uma pessoa que está em cortisol, o que essa pessoa tem? Tem baixo oxigênio, tem baixa alcalinidade no sangue, o sangue fica ácido, porque essa pessoa não consegue eliminar as coisas, os dejetos, o corpo não consegue limpar direito porque o cortisol tá sempre elevado. Você entende? Tá sempre elevado, fica com mais sujeira no corpo, o que gera mais inflamação? O que isso gera? Gordura. Tá fazendo sentido tudo isso que eu tô falando para vocês? E aí, voltamos pro ponto inicial. A gente ilumina, mas também tem que limpar o banheiro. Esse é o banheiro, gente. É você parar com o cortisol. E como é que para com esse cortisol, gente? Limpando as memórias. Como é que limpa essas memórias? Como é que faz isso? Limpando no corpo, limpando na mente, limpando em tudo. Tudo isso, todas as ferramentas que vão chegando é para limpeza, é para deixar seu corpo livre, leve, solto, purificado. E é sobre isso, gente, é sobre isso que eu tô falando para vocês. Eu fiz esse processo, estou no meio desse processo e o que eu tô percebendo é exatamente isso. O cortisol começa a ir embora porque você começa a limpar as suas memórias. O que é gordura também? Questões com a alimentação, questões de não sentir segurança na figura da mãe, na figura materna ou na figura paterna que tá ali dentro de você. Quando você passa por um processo em que você limpa tudo aquilo que você tem de memória sobre pai, sobre mãe, e você encontra essa segurança na sua base, 50% de você, gente, vem 100% do seu pai e 100% da sua mãe. Você rejeitar, você criticar, você dizer que seu pai é isso, sua mãe é aquilo, não sei o quê, tudo isso é julgamento e é como se você estivesse julgando uma parte de você. Ou seja, como se você estivesse jogando, como se alguém estivesse o tempo inteiro vendo e criticando você. Minha mãe é fria, é isso daqui, ela é chata, ela é não sei o quê. É alguém que está dizendo para você, você é fria, você é chata, você é não sei o quê. Tudo que você está falando pro outro, você está falando para você. Lembra? Não tem externo, não tem outro, é só você. Entende? Você está o tempo inteiro lidando com você. É sobre isso. Então, quando você limpa tudo isso, o que acontece? Sobra só amor, sobra só energia positiva, sobra só a calma, a tranquilidade, toda a energia que você precisa para você se conectar com você. Baixou a energia do cortisol, baixou a energia da crítica, baixou a energia do ficar xingando, gritando e etc. O que acontece? Harmoniza, dá calma, tranquilidade. Cortisol pode baixar, o que acontece? O corpo começa a funcionar melhor. O corpo está funcionando melhor, o que acontece? Digestão melhor, sono melhor, hormônios começam a se equilibrar. O hormônio, lembra da progesterona, lembra do estrogênio, pois é, começa a se equilibrar. Só que para isso se equilibrar, precisa parar com o cortisol, entende? E para parar com o cortisol, precisa limpar, precisa se acalmar, precisa liberar do corpo e etc. Por isso que esses processos, eles são tão importantes. Talvez se você está começando na sua caminhada, ou se você já está há um tempo nessa caminhada, mas você está preso nesse ciclo de estar sempre limpando,
e ficar, né, criando cada vez mais problema, foca numa coisa só, foca em uma técnica só, vai fundo nessa técnica, trabalha o máximo possível, depois você começa a ver os resultados, vai respirando, se dá um tempo, deixa aquilo assentar dentro de você, né? Essa é a parte mais importante, gente, a gente ir a fundo nos nossos processos. É por isso que no ciclo de gratidão, por exemplo, eu faço para você uma meditação para você limpar a sua gratidão primordial, limpar questões com pai e mãe. Quando você faz sessão de PNL comigo, nós vamos a fundo sobre questões que estejam lá por trás e que geralmente acaba entrando em pai e mãe, acaba entrando nessas questões. Quando você faz esse detox de crenças limitantes, né, que agora as questões encerradas, né, gente, já estamos no meio do processo. Você vai trabalhar também questões de pai e mãe, e é sobre isso, é sobre a gente ir a fundo nos nossos processos, a gente liberar do nosso corpo, e com isso a gente conseguir ficar cada vez mais e mais tranquilo, porque afinal de contas, se você limpa todo o seu banheiro direitinho, vai ter que estar limpando o banheiro o tempo todo? Não, você limpa uma vez por semana, você não vai limpar todo dia, entende? Você vai fazer uma manutenção. É exatamente esse o objetivo do nosso processo. Você não vai pro alto do Himalaia ficar lá no meio do nada, tá? Desculpa te contar, se esse era o seu objetivo, eu sinto muito. A vida é assim, a gente tá aqui pra viver na matéria, a gente não tá pra viver num outro lugar, entende? Mesmo que você, sei lá, né, que nem algumas pessoas que tem por aí, né, o meu corpo tá no planeta tal e eu tô aqui só para fazer tal coisa. Tá, tudo bem, chuchu, você pode até tá. Ainda assim, vai fazer seu processo. Para de fingir que você tá iluminado, iluminada, que você é a pessoa, o alecrim dourado que nasceu sem ser plantado. Todo mundo que tá aqui na matéria, todo mundo tem que passar pelo processo da matéria, todo mundo tem que se transformar, tem que ir a fundo. E eu falo isso também para quem está começando no processo, alguém que acha que está começando no processo, que ainda não conhece tudo, ou que, enfim, se culpa, porque eu poderia ter começado antes, porque não sei o quê. Chuchu, só tem o agora, amor. Vem comigo. Só tem o agora. Calma, solta essa ideia de que tem tempo, solta essa ideia de que tem tempo certo, que tem tempo errado, que tem isso, que tem assado, que tem... Solta, para de se criticar, amor. Para de se criticar, é só um vício em cortisol, deixa. É porque fulaninho começou quando tinha 10 anos de idade. E daí? Fulaninho é você? Fulaninho é o que tá vivendo o que você viveu? Fulaninho tem a sua missão? Fulaninho tem seu papai e sua mamãe? Não, né? Então, deixa. Fulaninho talvez teve outras coisas para vivenciar que você não viveu. Talvez o fulaninho começou com 10 anos de idade porque ele passou por um estu, porque ele passou por tal coisa, porque teve alguém que sequestrou, sei lá o que, entendeu? E aí a pessoa precisou entrar no processo rapidinho porque teve perrengue gigante. Você queria o perrengue do coleguinha? É isso? Não, vamos soltar essa ideia, gente. A gente não sabe o que tem no perrengue do colega, a gente não sabe o que o coleguinha tá carregando na mochilinha dele. Solta isso. Solta. Pare de dizer. Hoje mesmo, você pode tirar um conselho de tudo isso que eu tô falando aqui pra você, de limpar o banheiro, que é isso aí também, né? Uma coisa. Você vai iluminar, mas você ainda vai limpar o banheiro. Além dessa frase, veja o seguinte. Solta a ideia do coleguinha. Solta a mão do coleguinha. Deixa o coleguinha, tá bom? Solta a ideia de que tem tempo certo e errado. A partir de hoje, você elimina da sua vida a frase eu comecei muito tarde. Elimina. O tempo certo é o agora. Só existe o agora. Comece onde você está, com as ferramentas que você tem e faça as coisas darem certo com o que você tem nas suas mãos. Tá certo? É sobre isso. Você, antes disso, era o tempo errado para você. Depois disso, era o tempo errado para você. O tempo certo é o agora. Tá certo? Solta essa culpa. Solta esse cortisol.
Vamos soltar isso, gente. Solta isso. Tá certo? Espero que vocês recebam aí esse carinho, porque eu falo isso com muito carinho, gente, com muito amor, com muita verdade, de verdade do meu coração pra vocês. Eu espero que vocês sintam isso, porque, gente, nesse processo, a coisa que a gente mais precisa é ser amoroso com a gente. É ser tranquilo com a gente se aceitar como a gente é. Senão a gente entra num toque de limpeza espiritual, a gente vira faxineira espiritual o tempo todo. Não é sobre isso. Exceto se você trabalha com isso, aí é outra história, porque, né, você também tem que, na matéria, materializar. Se é isso que você veio fazer, e é um dom, tem que ter um dom pra limpar casas, tem que ter dom. Aceita, sabe? Vive isso. É isso, gente. Se esse vídeo te trouxe ao menos algum insight, se puder, deixa aí um coraçãozinho, deixa aí o seu comentário, o que trouxe de insight para você. Se você também tem experiências aí, né, que você teve que limpar o seu banheiro também, mesmo sabendo que você tá iluminado, você tá lá em outra esfera, né? Eu deixo aqui nos comentários, deixa aí os seus insights, se tiver conselhos também. Vamos lá, vamos partilhar informações, partilhar tudo aquilo que a gente pode, né, para se auxiliar uns aos outros, né, porque o objetivo é a gente transmitir conhecimento que transforma, né. E é isso, gente. Um beijo no coração, um ótimo dia para você e até a próxima.